estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, não tem importância que eu te conto que quem veio bater um papo com a gente hoje é o Dr. José Roberto Megda Filho. Ele é pneumologista formado pela Universidade Federal de Grande Dourados e residência em pneumologista pela Unifesp. Tá certinho, doutor? Certinho. Pois é. Ele tem essa residência em pneumologista, então está tirando todas as nossas dúvidas sobre distúrbios respiratórios. O tema agora desse bloco é pneumonia, que assusta muita gente, faz muitas vítimas. Né, doutora? Até tenho dado aqui que a pneumonia comete cerca de 2,1 milhões de brasileiros todos os anos e é a quarta doença que mais mata no Brasil. É a principal causa de internações no SUS. É um caso sério, né, doutor? Sim, assim como você bem falou, é a quarta principal causa que mata no Brasil, né? E o grande problema da pneumonia, porque os sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças, assim como a gente falou no bloco anterior, principalmente com gripe e resfriado. E às vezes o paciente, quando vai procurar a gente, a pneumonia já está alastrada, já está numa fase mais grave. E lembrando que quem mais morre de pneumonia são os idosos. Sim. E a pneumonia em idoso, não é todo mundo que sabe, mas ela pode dar sintomas totalmente diferentes dos sintomas típicos de pneumonia, principalmente sem febre. Então, o idoso acima de 60 anos, ele pode ter uma infecção muito grave sem ter febre. Que o que geralmente leva o paciente no médico, no pronto-socorro, é febre. Então, ele pode ficar um pouquinho sonolento, ele pode começar a recusar um pouco a comida, ele pode ter uma tosse bem discreta, mas, na verdade, ele tem uma pneumonia grave. Por quê? Porque o sistema imunológico do idoso é diferente do nosso. Por quê? Porque as células envelhecem também com o tempo, né? Então, a imunidade minha, sua, que ainda não somos idosos, é uma imunidade muito mais agressiva. Então, se entra uma bactéria no meu pulmão, as células minhas vão lá, matam e com isso faz eu ter febre, né? Que libera um monte de moduladores aí que não é o caso. E o idoso tem a imunidade mais devagar. Então, ele não produz aquela febre que as pessoas produzem. E as bactérias, elas proliferam muito mais rápido, porque a imunidade do idoso não vai matar as bactérias. Então, é muito mais fácil eu ter uma pneumonia grave, pneumonia nos 2 pulmões, em idosos. Então, é como se o corpo não percebesse a gravidade do que está acontecendo. Isso. E sem falar que, geralmente, os idosos, né, eles podem ter outras doenças também que mexem na imunidade. Um exemplo bem típico é a própria diabetes. Então, se o paciente é idoso e tem diabetes, ele tem um risco muito maior de morrer se ele tiver uma pneumonia. Existe uma vacina de pneumonia? Existe. Por que ela não é tão divulgada? Então, na verdade, ela é divulgada no meio médico, né? É que como a gente vai tomar vacina, né, principalmente nos meses de outono e inverno, a gente sempre pensa na vacina da gripe. Mas eu, como pneumologista, todo o meu paciente que vai tomar a vacina da gripe, eu prescrevo a vacina da pneumonia. Né? A vacina da pneumonia, diferente da gripe, ela não tem todo momento na rede pública. Ela tem na rede particular. É uma vacina consideravelmente cara para a nossa população. Ela custa em média de R$200, R$300. E é importante frisar que ela é só para um tipo de bactéria, que chama pneumococo. Existem pneumonias de mais de 50 tipos de agente. Só que ela protege do principal, que é o pneumococo. Tá? Então, é também interessante. O paciente toma a vacina da pneumonia e tem pneumonia. E ele questiona, mas eu já tomei a vacina, então eu não tenho pneumonia. Mas você pode ter pneumonia por todos os outros tipos de agente. Então, ainda assim, compensa tomar a vacina? Compensa. Porque o pneumococo seria o mais comum. O mais comum, isso. Na pneumonia, o pneumococo é o mais comum. O pneumococo também é responsável por quadros de crise de asma, por exacerbação do enfisema, que é tipo uma crise de enfisema. Então, tomando a vacina, você protege de outras doenças também, não só da pneumonia. É que mundialmente ficou conhecido como vacina da pneumonia, mas pode proteger você também da infecção de garganta, de sinusite, de infecção de ouvido, principalmente porque o pneumococo é um dos principais agentes dessas doenças também. Existe um interesse da comunidade médica de tornar a vacina da pneumonia como se fosse a vacina da gripe, que faz campanha, que distribui para a população? Não, porque a vacina da pneumonia, diferente da gripe, não tem muitos estudos que mostram a sua efetividade na população geral, que é entre 5 e 60 anos, né? Então, ela tem bastante função e bastante indicação em idosos, em pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, em crianças menores de 5 anos. Então, é diferente. A vacina da gripe, ela é fundamental para quem tem
diabetes para quem tem acima de 60 anos. A vacina da pneumonia, embora a gente sempre prescreva, vamos colocar assim, ela ficaria num segundo plano, né? E de problema de saúde pública, é uma vacina 3, 4 vezes mais cara do que a vacina da gripe também, né? Isso também, infelizmente, no nosso Brasil, que é um país pobre, é um grande problema também que a gente tem que levar em consideração. Sim. E, doutor, quem passa nos pronto-socorro da vida sabe que tem muita criança nessa época do ano que sofre e com asma, com problemas respiratórios mesmo, que está lá fazendo inalação. O que a gente pode fazer por essas crianças? Por que elas também sofrem tanto quanto os idosos nessa época do ano? As crianças, assim como os idosos, elas não têm um sistema imune ainda pronto, né? E tem muitas crianças que têm o diagnóstico de asma, têm o diagnóstico de uma doença crônica, mas ainda não foi feito, né? Porque tem um subdiagnóstico. Então, quantas mães que elas têm um sintoma respiratório e levam no pronto-socorro e não dão seguimento, né? Esses dias eu atendi uma criança de 8 anos que ela tinha ido só nesse ano 6 vezes no pronto-socorro. E aí algum médico do pronto-socorro encaminhou para o especialista e o que ela tinha? Ela tinha asma. E toda vez que ia no pronto-socorro era crise de bronquite, e não fazia o tratamento. E é muito importante que a asma, que é a bronquite crônica, que muitas pessoas chamam, que são as mesmas coisas, né? Ela tem tratamento. Então, o tratamento não é usar só bombinha no sintoma, não é só fazer inalação quando eu tenho crise. Assim como uma doença crônica, ela não tem cura. Então, provavelmente, eu tenho que usar essa bombinha todo dia. Para quê? Para evitar que tenha as complicações, para evitar que tenha as internações, para evitar que tenha as idas no pronto-socorro, né? Então, se o seu filho foi uma vez no pronto-socorro e falaram que ele tem bronquite, procure um pediatra, pneumologista, otorrino, algum médico especialista nessa área. E para quem está aí passando por esse outono e inverno com medo de desenvolver alguma doença, seja porque realmente não pode desenvolver nada, ou porque vai viajar e não quer correr o risco, qual seria a cartilha das atividades essenciais para fugir desses problemas nessa época do ano? Isso. Principal, tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe, reconhecidamente, mundialmente, é o principal fator que diminui as doenças respiratórias no inverno. Segundo, sempre lavar a mão, tá? Os vírus, as bactérias, elas podem se proliferar num simples fato de eu dar a mão para alguém, de eu encostar em algum objeto que esteja contaminado. Outra, sempre se hidrate, tome bastante água, se alimente bem, tá? Fast food não combina com saúde, se alimente bem. Evite lugares com muita gente, aglomerado. E nesse momento da Copa, ainda mais, né? Quantas pessoas vão assistir os jogos da Copa em barzinho, naquele lugar fechado, abraça um, dá a mão para outro? Então, lave sempre a mão após contato com pessoas. Durma bem. Dormir é fundamental para a reconstrução do nosso sistema imune. Então, essas são as principais dicas que eu daria. E uma coisa que a gente comentou no bloco passado, umidificador, tá? Umidificador no ambiente, principalmente quando os níveis de umidade ficarem abaixo de 60%. Isso facilmente a gente vê. Só colocar no Google umidade do ar em Taubaté, aparece logo na primeira página. Álcool gel na bolsa, é recomendado? Álcool gel na bolsa, muito recomendado. Eu até falo para os pacientes, parece que eu tenho toque. Toda hora eu fico passando álcool gel. Por quê? Porque se eu encosto num copo, eu não sei quem pegou aqui. Será que era uma pessoa que estava com gripe? E os sintomas da gripe, eles aparecem depois de 5, 7 dias do vírus da gripe estar incubado na gente. Então, eu posso estar passando o vírus da gripe mesmo sem estar a doença. Então, use e abuse do álcool gel. Lave sempre a mão, principalmente se tem criança em casa. Pois é. E o senhor falou da importância de dormir bem. Para encerrar nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os distúrbios do sono relacionados à respiração, que seria o ronco, a apneia, porque o senhor também é especializado em medicina do sono no Instituto do Sono de São Paulo. Isso. Então, os principais sintomas, distúrbios respiratórios do sono, você dividiu certinho, são ronco e apneia, né? O ronco antes era visto como sinal de sono bom. Meu marido dormiu muito bem, roncou a noite inteira. Mas hoje em dia a gente sabe que o ronco ele pode esconder a principal doença respiratória do sono, que é a apneia do sono. O que é isso? Quando a gente dorme, por algum fator, a gente fecha a via respiratória. E com isso eu fico sem respirar, o meu organismo é inteligente, se eu não respirar eu morro, ele me acorda. Mas não é um acordar que eu lembro, a gente chama de microdespertar. E quando fecha a via respiratória, a minha oxigenação cai.
Então, o que acontece? A oxigenação cai e eu desperto. O meu sono fica fragmentado, ou seja, eu durmo mal, acordo cansado, acordo irritado, não consigo me concentrar e a queda da oxigenação aumenta o risco cardiovascular. Então, chega menos oxigênio para o meu cérebro, menos oxigênio para o meu coração, menos oxigênio para o rim, então aumenta o risco de infarto, risco de arritmia cardíaca, risco de AVC. Então, dá para morrer por ronco? Com certeza, dá para morrer de apneia do sono. E o principal sintoma de apneia do sono é ronco. Então, se você ronca, procure um médico especialista no ronco. Pode ser que você tenha uma doença muito grave, que inclusive é muito subdiagnosticada, porque as pessoas acham que é normal roncar, não procuram um médico. E por que a gente ronca? Assim, a gente sabe que é porque fecha, mas por qual motivo fecha? O ronco é uma vibração das cordas respiratórias, né? Das cordas, quando a gente dorme, ela vibra e produz esse barulho. Então, quais são os principais fatores para a gente roncar mais? O primeiro, obesidade, alguma obstrução no nariz, desvio de septo, rinite, hipertrofia de cornetos. Se eu tenho as amígdalas grandes, tá? Homem acima dos 50 anos é um fator de risco para roncar e mulheres na pós-menopausa. Esses são os principais fatores para ronco e também para a apneia do sono. Como que eu faço o diagnóstico de ronco ou apneia? Existe um exame que chama polissonografia. Eu vou dormir uma noite inteira em alguma clínica do sono, ou tem mesmo até atualmente exames que a gente pode dormir em casa, que com esse sintoma eu consigo diferenciar se eu só tenho ronco ou se eu tenho ronco e apneia do sono. Então, ronco não é só um problema social, não. Não é só a mulher ou o marido dormir com um tapa-ouvido. Você pode ter uma doença tão grave que está escondida atrás desse ronco seu. Pois é, então fica essa dica para quem nos assiste. Primeira dica, tomar vacina da gripe que a gente falou. Vacina da gripe. E eu quero até aproveitar esse restinho de tempo, que tem muitas correntes na internet que estão falando mal da vacina da gripe, né? Sim. Inclusive de todas as vacinas, né? Até vacina da infância. Existe todo um movimento anti-vacina. Todo movimento anti-vacina. Isso, no meu ponto de vista, como pneumologista e de toda a sociedade de pneumologia brasileira, é um desserviço para a sociedade, principalmente falar contra a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela é reconhecidamente mundial como o principal fator que pode evitar você que tenha gripe. E a gripe é uma doença muito grave. A gente viu em Taubaté quantas pessoas já morreram esse ano. No estado de São Paulo, são quase 400 pessoas que já morreram de gripe. E muitos desses pacientes, a grande maioria, não tomaram a vacina da gripe. Por quê? Porque o vizinho falou que faz mal, porque o outro falou que era vacina do idoso para matar idoso, porque o outro falou que a vacina vai dar gripe. É tudo fake news. Tome a vacina da gripe e vamos curtir o outono e inverno. Coisa que é uma delícia também, né? A gente adora o tempo frio por aqui. Com certeza. Doutor, eu agradeço muito a sua participação, tirou bastante dúvida. Na verdade, essa história do distúrbio do sono rendia até um outro programa, quem sabe a gente marca aí no futuro. E eu agradeço a audiência de vocês também. Se você gostou desse programa, quer assistir de novo, quer mandar para alguém, vai no site, no Facebook e no YouTube. Os links estão todos lá e acompanha a nossa programação, porque vez ou outra tem reprise também e muita coisa boa que você ainda não assistiu, eu garanto. Então é isso, obrigada de novo pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.